Fala galera, paz do Senhor. Vamos ler um texto que está no livro de João, capítulo 4, versos 23 e 24, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é uma instituição que se tornou falida na nossa igreja hoje. E é interessante falar sobre adoração, porque nós confundimos adoração com várias coisas, pensamos em adoração de várias formas, e se cada um for falar, cada um vai ter uma coisa para falar sobre adoração, porque adoração, a princípio, parece que dá para ser definido com palavras, parece que dá para ser definido com simples atitudes, mas adoração vai além do que nós imaginamos. Adoração é além de estar na igreja. Adoração é mais do que tudo isso. Adoração é um estilo de vida. Um estilo de vida que reveste tudo que nós pensamos. Um estilo de vida que faz parte do nosso coração, da nossa história. E começa a escrever e traçar em nossos corações um desejo, uma vontade de onde eu andar, de tudo que eu falar, seja para a glória do Senhor. Adoração envolvente, adoração que toma conta de uma forma que nós começamos a caminhar e Jesus passa a ser o centro de tudo. Ele passa a ser o centro de tudo. E interessante que muitas vezes nós limitamos a adoração. E a palavra diz que o Senhor está procurando. Mas já vem a hora, já chegou a hora em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E tudo que Ele quer, tudo que Ele se importa é que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. É que as pessoas se consagrem em espírito e em verdade. Vai além de um louvor que nós participamos com um ministro famoso, conhecido na verdade, porque fama não é a nossa inclinação. Fama muitas vezes é o desejo do nosso coração, mas não é o desejo do nosso espírito. E nós precisamos começar a buscar a Deus de uma forma que venha ultrapassar os nossos próprios climas, os nossos próprios relevos, às vezes, que nós criamos dentro de nós, dizendo, isso aqui dá pra mudar, isso aqui não dá. E aí a nossa vida fica cheia de relevos, cheia de coisas altas e baixas, de altos e baixos, altos e baixos. E aí um dia o clima no nosso coração aumenta e se torna aquele crente quente, cheio da graça, cheio do fogo de Deus, e muitas outras vezes nós nos tornamos aquele crente de inverno, gelado, sem a graça de Deus, por causa do nosso pecado muitas vezes. Interessante olhar o quantas pessoas vão desistindo do Senhor, vão saindo da presença dele, por um simples fato. Desânimo, desistência, medo de entregar tudo e descobrir talvez lá na frente que tudo isso é uma mentira, que tudo isso é uma vida que não vale a pena investir. E nós muitas vezes temos medo da existência de Deus, questionamos a existência dele, questionamos a existência das promessas dele sobre a nossa vida. E quando nós aprendemos a ter uma vida de adoração, entendemos que Deus é Espírito, e a Bíblia destaca o Espírito com E maiúsculo, então ele está falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo também carece de adoração. E quando ele começa a nos ensinar, a colocar dentro de nós uma sede por adoração, e nós fazemos daquilo o nosso estilo de vida, a nossa conduta de vida, não existe mais lugar para o desânimo, ainda que às vezes ele se encoste em você, tente tomar o lugar de Deus, ele nunca consegue, porque Jesus é o centro. E a adoração, ela gera uma sede, uma fome. É engraçado que Deus vai gerando dentro de nós, gerando dentro de nós, gerando dentro de nós. A adoração gera liberdade. Uma coisa interessante de se pensar é, nossa, eu sou livre para adorar. E se somos livres para adorar, por que não fazemos isso em todos os lugares em que estamos? Seja no ônibus, dentro de um supermercado, fazendo as nossas compras diárias, aquilo que nós precisamos, uma lanchonete, no shopping, onde formos. Que a adoração seja o nosso método de vida. O que é adoração? É entronizar o Senhor, é dizer a Ele quanto amamos, é expressar a sede que existe dentro do nosso coração para Ele.
É expressar tudo aquilo que de alguma forma está sendo gerado por uma sede maior e nosso coração grita pedindo isso, nosso coração grita querendo isso. E eu e você precisa começar a entender isso. Que a adoração vai além das nossas tristezas, vai além da angústia. Porque quando a adoração é o seu estilo de vida, ultrapassa todas as coisas que vêm temporárias. A adoração é estilo de vida, então ela anula todas as coisas temporárias. Em espírito, é uma adoração que ela vai tomando conta do nosso ser. E as verdades do nosso coração, do nosso espírito começam a ser implantadas, começam a ser vividas por nós. Em verdade, sem variação, sem aquela coisinha de não, hoje eu não estou a fim de adorar não, vou ficar aqui sentado vendo os outros adorar. Quando a adoração é verdadeira, ela ultrapassa todas as nossas ansiedades, ela ultrapassa todos os nossos medos, ela rompe todas as cadeias ao nosso redor. E seja qual for o problema que se levante, dentro da minha casa, junto dos amigos, no meu relacionamento, não me importa. Eu nunca vou deixar de adorar o Senhor. A palavra nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E o reino dos céus é um lugar onde a adoração vai ser o nosso foco. É onde a adoração vai ser a nossa vida. E aqui começa a preparação. A Bíblia diz que os anjos estão diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em uma adoração constante, em uma entronização constante. O homem se tornou muito egocêntrico, se colocando como centro de tudo. E nós precisamos colocar Deus no centro. Nós precisamos viver o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, Deus no centro de tudo. É uma adoração que vai além. É uma adoração que rompe os nossos princípios, os nossos próprios levantes, que nós vamos levantando algumas coisinhas e colocando ali como patamares, e elas vão começando a tomar o nosso coração em lugar de Deus. E se alguma coisa toma o seu coração é porque você não é um adorador, que não seja Deus. Se essa coisa não for Deus, você não é um adorador. Porque quando Deus é o centro da sua vida, e quando você começa a caminhar em adoração constante, em adoração diária, em adoração literalmente vivida, constantemente detalhada sobre o seu coração, como esse estilo de vida, você não consegue ficar sem essa presença. As suas palavras, que antes eram mentirosas, de dizer Deus eu te amo e não amamos nada, passam a ser palavras vivas e verdadeiras. Passam a ser palavras que quando você começa a estar assistindo a ministração, seja na hora do louvor, seja quando você está jejuando, tudo que se refere ao Senhor te constrange. Tudo que se refere ao Senhor traz para o seu coração alegria, ao mesmo tempo que algumas vezes traz aquela tristezinha assim de: nossa, eu poderia fazer mais, eu poderia estar fazendo de uma forma diferente. E o que eu e você precisa levantar nos nossos corações é o que a palavra nos diz, que é a hora dos verdadeiros adoradores procurarem o Senhor assim como Ele está nos procurando. E quando eu e você começar a procurar o Senhor, nós seremos achados por Ele. Os adoradores são achados por Deus. E quando eles são achados por Deus, existe um amor, existe um entrelaçado Espírito com você, adorador. Interessante que quando Deus nos acha, Ele começa a mudar a nossa atitude, a nossa visão de vida, a nossa visão de reino, a nossa visão de irmãos, a nossa visão de família, a nossa visão de estudo, de trabalho, de todas as outras coisas. E Ele começa a nos tornar tão livres, tão cheios da sua graça. E Ele nos dá uma unção que começa a despedaçar todo o jugo. E você passa a ser aquele referencial de outras pessoas. A sua adoração empolga os outros. A sua adoração levanta no coração das pessoas um desejo, uma fome, uma sede. E as conduz à presença do Papai. E
tão avassalador, que começa a tomar conta do seu coração, e é uma paixão, é uma sede, é uma fome que te consome e toma todas as áreas da sua vida, e falar disso te inspira, pregar isso te inspira a viver melhor, te inspira a andar, te inspira a dormir e estar pronto para outro dia, te ensina a vencer as tristezas do dia a dia, te ensina a viver em santidade, te inspira a correr atrás dos seus sonhos, porque o Senhor será honrado com isso. A adoração te inspira a buscar dia a dia o Senhor. E é através da adoração que Ele vai encontrar você. Porque Ele está procurando. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando pessoas que decidam adorá-lo. Não para serem vistos. Não uma adoração de púlpitos. Não uma adoração de plataformas. Não é uma adoração igrejal. É uma adoração onde você estiver, independente das pessoas que estejam te olhando. A adoração não é erguer as mãos para os céus. A adoração é simples, é expressar o seu coração ao Senhor. Que você entenda que a adoração tem que fazer parte. Ou melhor, a adoração tem que tomar conta de todo o seu ser. A adoração tem que ferver dentro de você. E os seus olhos precisam brilhar por causa da adoração. Os seus olhos têm que emanar o fogo de Deus. E as pessoas, ao ouvirem você falar de adoração, vão ver um brilho tão intenso dentro dos seus olhos. E esse brilho parece consumi-las, parece tentar arrancar elas para que elas penetrem dentro de você. E entendam o que está dentro do seu coração. E entendam que o Senhor gerou algo tão forte dentro de você por um simples motivo. Ele te achou, adorador. Ele te encontrou em meio a tantas pessoas de mãos erguidas, cantando canções, entoando canções. Ele achou você com um coração sincero, com um coração humilde, com um coração apaixonado, com um coração desejoso, um coração que gritava: Deus vem, Deus faz a diferença, Deus toma a minha vida, me reveste de alguma forma, impacta a minha vida, me dá alguma experiência contigo. Eu preciso te conhecer. É uma sede de te conhecer e prosseguir em te conhecer, e ela toma conta de tudo que nós temos. E aí as pessoas não passam a dizer que você é homem ou mulher de Deus porque você veste uma roupinha de marca, ou porque você tem o carro do ano, ou porque você tem a melhor casa, ou porque você é o melhor empresário. As pessoas passam a dizer que você é homem e mulher de Deus porque isso se vê nos seus olhos, no seu sorriso, nas suas atitudes diárias, na sua forma de amar os irmãos, na sua forma de reagir quando alguém fala mal de você. Tudo isso faz a diferença. E eu quero te fazer um convite: venha ser um adorador, porque o Senhor está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa, é tudo o que Ele se importa, é que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Que Deus gere no seu coração uma sede que venha percorrer todo o seu ser e fazer você nem dormir direito mais, porque a sua vida será adoração, será insanidade de adoração, será uma adoração constante. E que o Senhor possa te encher do Espírito dEle, e que o Espírito Santo te conduza a esta adoração. Em nome de Jesus, seja cheio da graça do Senhor, seja impactado em onde você está, e que a glória do Senhor nasça sobre o seu coração, resplandeça sobre a sua face, e que o Senhor seja o centro da sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.